Boa noite a todas. Quem não me conhece, né, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a pastora Priscila, responsável aqui pelo projeto Extraordinárias e também pela CNX Casa, né, pastora da casa. E é um prazer enorme receber todas vocês. E nesse momento a gente pode trocar a música, botar a música da palavra, beleza? E nessa noite, eu tenho uma palavra para trazer para vocês. Gente, é porque toda vez que eu vou pregar no Extraordinários, eu falo, Deus, é isso mesmo. Eu pergunto várias vezes, mas Ele fala que é, então eu só obedeço, entendeu? Quem estava aqui da última vez? Uma grande parte. Foi bênção, gente. Eu trouxe um quadro aqui, fiz um bocado de anotação. E sabe que esse ano a direção de Deus para o Extraordinárias foi livre. Cada encontro eu fui pedindo realmente para Deus, qual é a direção para esse encontro específico, né? Às vezes Deus traz uma série de mensagens como foi o ano passado. Mas esse ano eu estou experimentando de algo radical no Extraordinárias. Eu fico com muita expectativa para o próximo, porque eu não sei o que Deus quer soprar nos nossos corações, né? E da última vez, no nosso último encontro, eu falei bastante sobre nós permanecermos, né, nos alvos, nos objetivos que a gente tinha colocado no início do ano. Vocês lembram sobre isso? Na verdade, eu chamei vocês para reavaliarmos se realmente os nossos alvos, os nossos objetivos estavam pautados na direção de Deus para as nossas vidas e se estivessem, para nós permanecermos. Mas se não fosse esse o caso, que era para a gente reavaliar e reestabelecer novos alvos para as nossas vidas. E hoje, a palavra que eu quero trazer para vocês é levante e coma. Como assim, pastora? Antes de eu te revelar o que é isso, eu quero te dizer que a palavra que Deus tem para você é uma palavra para te levantar. E uma palavra para te fortalecer. Mas essa palavra passa por um confronto nas nossas vidas. A gente está no mês de setembro, né? Hoje é 1º de setembro. E no próximo mês de outubro, é o Outubro Rosa, né? De combate, de prevenção, de reflexão, de gerar nas mulheres essa consciência da prevenção do câncer de mama e também do autocuidado. Essa reflexão, essa consciência de que o outro não pode cuidar do meu corpo por mim. Seria bom? Seria ótimo, seria bem confortável. Mas se tem uma coisa que a gente não pode fazer pelo outro, é cuidar do corpo do outro. Até uma criança, eu posso até controlar o que ela vai comer. Mas ela pode cair, ela pode se estrambelhar, ela pode se machucar, ela pode riscar o corpo dela. Por quê? Porque cada um precisa ter essa consciência do autocuidado. E talvez você veio aqui nessa noite para ouvir uma mensagem que fosse espiritual para você. E eu quero te dizer que essa mensagem é uma mensagem espiritual. E eu vou comprovar para você biblicamente por que o autocuidado é um assunto espiritual e necessário para nós conversarmos agora no Extraordinárias. A gente vai ter aí, por causa do Outubro Rosa, o Extraordinárias Out. Cadê aí o card do Extraordinárias Out? O Extraordinárias Out é um evento que a gente faz fora daqui da igreja, para justamente gerar nas mulheres essa despertar do cuidado, né? E a gente ainda não vai divulgar a data, vai deixar você na expectativa. Mas eu quero já trazer essa mensagem de hoje para ir aquecendo o seu coração sobre esse assunto. Amém? E vamos fazer um combinado. Eu falei para vocês na hora da oração e eu vou falar novamente. Qual é o combinado? Essa mensagem é para mim. Fala assim, essa mensagem é para mim. Mas pastora, eu me cuido. Mas sempre tem um próximo passo.
Eu vou te dizer que eu estou no meu melhor momento de autocuidado. Mas eu não vou parar. Porque o dia que eu parar é o dia que eu estou me entregando para a morte. Você está entendendo ou não? Porque essa jornada de autocuidado, ela só termina quando a gente morre. Enquanto a gente está vivo, não tem um fim, não tem um destino final, não tem aqui tá bom, não. Cadê a pedra preciosa? Cadê o diamante? Sempre tem como a gente lapidar mais um pouco e encontrar o melhor, extrair o melhor que já existe dentro de nós. Você está entendendo comigo? E eu quero trazer você para o início de todas as coisas. Na Bíblia, quando a gente quer entender sobre um assunto e como que Deus criou hoje originalmente para aquele assunto ser, quais são as regras do jogo, vamos dizer assim, sobre determinado assunto, a gente precisa ir para a origem. A gente precisa ir para onde Deus criou isso. Como que Ele criou? Como que foi? Qual o propósito? E eu quero ir com você para o Gênesis. A origem minha e sua. Lá em Gênesis fala que Deus, no capítulo 2, verso 7, diz assim que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. E depois soprou nas narinas o fôlego de vida. E o ser humano se tornou um ser vivente. Eu sei que você já deve ter ouvido esse versículo inúmeras vezes. Mas eu quero que você preste atenção na ordem que esse verso está. Qual foi a primeira coisa que Deus fez? Formou o corpo do homem, do pó da terra. E então, posteriormente ele fez o quê? Soprou o fôlego de vida, o espírito, a alma. E ele se tornou um ser vivente. Deus, ele poderia, porque na Bíblia fala que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e Deus é espírito. E como Deus é espírito, ele também nos cria um ser espiritual. Mas a gente já falou aqui várias vezes, e nós somos espírito, temos uma alma, mas nós habitamos em um corpo. E Deus, ele poderia ter me criado e te criado só espírito e alma? Poderia. Mas ele decide criar um corpo para nós habitarmos. E geralmente, quando se fala sobre corpo, a gente menospreza. Justamente porque a gente fala, é algo carnal, é algo terreno, é algo passageiro. Mas tudo aquilo que Deus valoriza, eu e você não temos o poder e a autoridade para desvalorizar. Se Deus estabeleceu na origem de todas as coisas, é melhor eu criar um corpo. É melhor eu fazer o homem com um corpo para cumprir a vida, o propósito que ele tem aqui nessa terra. E você, hoje, pode não falar com palavras, mas você não valoriza aquilo que Deus valorizou desde o início. Gente, eu quero que vocês façam amém mais. E aí, não para por aí, porque Deus, ele cria o homem do pó da terra. E antes de ele criar Eva, ele dá uma direção para Adão. Então a primeira coisa que Deus cria é o que, gente? O corpo, sopra a narina. E qual é o primeiro direcionamento? Fala assim comigo, primeiro direcionamento. Gente, olha como a Bíblia, ela se renova a cada dia nas nossas vidas, porque eu já li esse versículo, Samile, 50 trilhões de vezes. Mas eu nunca parei para pensar na ordem das coisas que Deus criou. E na ordem das direções que Ele deu. E então, depois que Ele cria Adão, no verso 16 ao 18, Ele diz assim: então o Senhor Deus ordenou ao homem: coma. Eu não sei se você entendeu.
Eu vou ler o versículo, mas Deus, ele não virou para Adão e fala: você vai orar em muitas línguas. E você vai ler a Bíblia agora. E você vai ficar na minha presença. A primeira direção que Deus dá para o homem é uma direção em relação ao cuidado do seu corpo. Deus fala: você está vendo esse jardim aqui? Você sabia que jardim do Éden é jardim das delícias? A tradução. Então significa que Deus, ele cria um jardim. Porque primeiro dia, segundo dia, sim ou não? No sexto dia Deus cria o homem. Depois de ter criado todas as coisas. Por quê? Porque Deus cria todas as coisas para o homem usufruir. Então Deus, ele quer que você tenha uma vida abundante aqui nessa terra. Ele não te criou para você sofrer. Ele não te criou para você viver na miséria. Ele não te criou para você viver na limitação. Ele vira para você e fala: você está vendo esse jardim aqui? Você está vendo todos esses frutos? Você está vendo todos esses recursos, a água, os animais, tudo que existe aqui? Coma livremente. Usufrua. Olha aí. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas, segunda direção: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Eu sei que essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tem um significado espiritual para as nossas vidas, mas eu não quero adentrar nessa parte doutrinária nessa noite. O que eu quero que você preste atenção é que Deus, ele dá uma direção natural para o homem. Coma, mas coma com limite. Porque tudo que Deus faz nessa terra, Ele faz para você usufruir, mas vamos lá, vamos abrir aqui uma aba teológica aqui nessa noite. Eu não sei se você acredita, não acredita no livre-arbítrio, na predestinação, existe, né, essa coisa? E na minha opinião, como teóloga em formação, Deus, quando Ele te cria, no ventre da sua mãe, Ele escreve uma história para você. Ele sonha com você. Ele planeja você e fala: uau, ela vai fazer isso, ela vai realizar isso. Olha que vida incrível que eu preparei para minha filha. E ela vai em tal lugar, e ela vai conhecer tal pessoa, e ela vai fazer isso, e ela vai fazer aquilo. Que coisa maravilhosa. Só que Deus, Ele não quer criar um robô. Então Ele sonha com a sua vida, mas Ele fala: a escolha se você vai querer viver essa vida ou não é sua. Aí é que entra o livre-arbítrio. Você consegue entender? Então para mim é uma mistura. E por que eu estou falando sobre isso? Eu estou querendo dizer que, da mesma forma, Deus, Ele fala: coma livremente, mas com limite. O que Deus estava querendo do ser humano? Deus queria que o ser humano não fosse dominado pelas coisas, mas que ele, com as suas atitudes, comprovasse quem é que mandava na vida dele. Você está aqui? Então por que Deus estabelece um limite? Porque Ele não queria criar um robô. Ele poderia ter criado tudo para o Adão e Eva comer livremente sem ter o mais. Mas Ele falou: eu quero estabelecer um limite para saber se o seu coração é meu ou não. Eu quero estabelecer um limite para ver se você vai escolher me ouvir ou se você vai escolher outro caminho. E sabe o que Deus fala? Essa decisão lá no jardim do Éden, ela começa pela boca. Gente, o pecado original eu não sei se você está entendendo a seriedade disso. O pecado original foi a falta de controle na comida.
foi a falta de domínio próprio. E sabe, foi o que mais? Colocar as coisas para te satisfazer mais do que a presença de Deus. Sabe por quê? Porque o ser humano é um bicho. É um bicho, né? É um animal, então é um bicho. Que, presta atenção, ele podia comer tudo, gente. Mas a gente é assim, a gente quer exatamente a única coisa que a gente não pode. Calma que eu ainda só li uma frase do meu esboço, então vão ser 5 horas mesmo. Vamos lá. Então, eu falei tudo isso aqui só para te dizer algo. Primeiro ponto dessa noite. Você vai anotar? Cuidar do meu corpo é espiritual. Repete comigo para ver se entra assim, ó. Por repetição, vai. Fala assim, cuidar do meu corpo é espiritual. Então, pastora, você está dizendo que quando eu vou preparar a minha comida, é espiritual? Pastora, você está dizendo que quando eu coloco a minha roupa de ir para a academia, eu estou amando essa pregação. Quando eu coloco a minha roupa de ir para a academia e separo um tempo para movimentar o meu corpo, é espiritual, pastora? É espiritual. Pensa comigo, vamos lá. Você acha que Deus criou você com 2 pernas e 2 braços e 2 mãos e 10 dedos na mão, 10 dedos no pé, um cérebro, um pescoço para mexer, para ficar deitado na cama? Se Ele tivesse te criado para ficar parada, Ele te criava um cubo, né? Uma pedra parada. Mas minha irmã, deixa eu te dizer, lembra do início? Tudo que Deus cria é porque Ele considera valioso. E se Ele te criou para se movimentar, por que você está parada? É por isso que o cuidar do seu corpo é espiritual. Porque lá no início, desde o jardim do Éden, Deus se preocupa com o seu corpo. E eu vou te explicar por quê. Lá em 1 Coríntios 10, 31, fala assim: assim quer você coma, quer você beba, quer faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Ou seja, o que nós fazemos com o nosso corpo glorifica a Deus ou desonra a Deus. Em outras palavras, o cuidado do nosso corpo honra a Deus. E o descuidado do nosso corpo, da nossa saúde, desonra a Deus. Ele se preocupa com o que nós fazemos com o nosso corpo. E aí é que vem o tema da nossa pregação. Porque a nossa pregação de hoje, ela está baseada na história de um profeta chamado Elias. Elias, ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado por Deus para limpar Israel da idolatria. Ok? E uma das missões de Elias era acabar com outros profetas falsos profetas. Como, por exemplo, os profetas de Baal. E Elias, ele estava cumprindo essa missão de uma forma espetacular. Ou seja, nós estamos falando de um homem de Deus,
cheio do Espírito Santo, cumprindo o chamado que Deus tinha para a vida dele. Tá tudo certo, gente? Uau! Maravilha! É o que você quer e o que eu quero? Cumprir o propósito de Deus, ser uma mulher de Deus, cheia de Deus. E aí, Elias, ele consegue eliminar mais de 400 profetas de Baal. Está registrado na Bíblia. Em um determinado momento da história dele, e ele fica esgotado. Ele ouve dizer que por causa dessa eliminação, para não falar morte, depois de ele ter matado esses 400 profetas, ele ouve dizer que ele seria perseguido, obviamente. E um medo toma conta do coração de Elias. E Elias foge. Não só para fugir dessa perseguição, mas porque ele estava, em outras palavras, eu acho que se existisse essa palavra antigamente, ela estaria na Bíblia. Com burnout. Elias, basicamente, ele estava com um burnout. Eu quero comprovar isso para você. Lá em 1 Reis 19, do 3 ao 4, diz assim. Elias, então, ele teve medo. Tem como colocar? 1 Reis 19. Já está. Desculpa, é porque não está na tela. Do 3 ao 4. Diz assim. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. E chegou aonde havia uma giesta, que é uma árvore, e sentou-se debaixo dela e ele orou. Eita, homem de Deus, ele orou. Glória a Deus. Mas sabe por que ele orou? Vamos ver. Pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Uau! Um homem tão espiritual pedindo para morrer. Cansado, sobrecarregado, com medo, com ansiedade. Eu não sei se você está conseguindo se identificar nessa história. Eu não sei se você consegue perceber algum tipo de semelhança com a história de Elias. Talvez você não chegou no nível de burnout, mas talvez você esteja ansiosa, cansada, procrastinando tudo que chega nas suas mãos, cabisbaixa, sem direção, sem esperança do futuro. Você está conseguindo se identificar? Não precisa levantar a mão, não. E tem um missionário, um pastor escocês, Robert Murray, que no seu leito de morte, ele tinha feito já algo muito extraordinário para Deus, assim como Elias. Só que diferente de Elias, ele não deu ouvido aquilo que Deus considera importante. E qual é uma das coisas que Deus considera importante, gente? Nosso corpo. E sabe o que Robert Murray falou? Deixa eu ler aqui para vocês. Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora eu não posso levar a mensagem. Ele estava se comparando a um cavalo que tinha uma mensagem para levar, a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Mas o que adianta a mensagem ser poderosa, mas a gente morrer antes do tempo? O que adianta a mensagem ser tão especial, mas a gente está com depressão, sem força para levantar, para poder levar a mensagem? Ou seja, presta atenção e eu quero que você me ame. Não importa o seu nível de espiritualidade. Se você não cuida de si mesma, você não é tão espiritual assim.
Isso tudo parte da premissa. Qual é a premissa? Se Deus valoriza, eu valorizo. E como um ser espiritual, eu estou conectada com Deus. E se Deus me fala, coma com limites. Se movimente. Se cuide. E eu não dou ouvidos. Eu estou indiretamente falando para Deus: Deus, eu não quero me sacrificar. Eu não quero pagar o preço necessário para cumprir a sua missão aqui nessa terra. Eu não quero que doa. Eu não quero que seja difícil. Eu não quero sair do meu conforto para poder extrair a melhor versão. Eu não gosto dessa palavra versão, porque é como se fosse uma outra pessoa. Mas para encontrar quem eu realmente sou, para poder levar essa mensagem. Veja só qual foi o direcionamento de Deus para Elias, depois que Elias orou pedindo a morte. Verso 5 a 8. Então ele diz assim: depois ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. E de repente um anjo tocou em Elias. Depois do que, gente, que o anjo tocou em Elias? Depois de Elias orar pedindo a morte. Elias vira para Deus, pede a morte, e aparece um anjo. E sabe o que o anjo fala? Minha filha, presta atenção no que o anjo fala. Mais uma vez, o direcionamento de Deus, o mesmo direcionamento que Deus dá para Adão lá no jardim do Éden, é o mesmo direcionamento que Deus dá para Elias. Uau! Ele fala o quê? Levante-se e coma. Ele não vira para Elias e fala: Elias, se ajoelhe e ore. Eu não estou falando que a oração não tem poder e não tem o seu lugar. Ele não vira para Elias e fala: Elias, vai procurar ajuda, você precisa de um amigo. Não estou dizendo que isso não é importante. Ele não vira para Elias e fala: Elias, vai ler a Bíblia, vai ler as profecias. Não, ele não vira para Elias e fala isso, apesar de também ser importante. Ele vira para Elias e fala: vamos passo por passo. Primeiro fortalece o teu corpo. Fortalece o veículo, prepara o veículo para a missão que eu tenho à sua frente. E é isso que Deus está falando para você nessa noite. Levanta e coma. Deus está te dando um direcionamento e te dizendo: filha, cuidar do seu corpo é espiritual e eu valorizo. E você precisa entender que a partir de hoje não tem mais desculpa. A partir de hoje não tem mais falta de tempo. A partir de hoje não tem justificativas. Porque tudo na sua vida precisa estar devidamente com prioridade. Aí o que é urgente toma o lugar de importância no seu coração. E o que é necessário você deixa de fazer. O que é urgente? Levantar para ir trabalhar. Fazer isso aqui, fazer aquilo ali. Eu preciso entregar esse relatório. Eu preciso ir para não sei qual lugar. Eu tenho esse compromisso, eu tenho aquele compromisso. Mas você não cuida do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Você não cuida de quem Deus te criou para levar a missão, o propósito que Ele tem para a sua vida. E você ainda não entendeu por que você está cansada. E você ainda não entendeu por que você faz as coisas meia boca, sem excelência, sem compromisso, sem cumprir com a sua palavra, porque você não está cuidando daquilo que vai levar essa missão à frente. E aí Elias olha ao redor e ali junto à sua cabeceira havia um pão assado sobre brasas quente e um jarro de água. Ele come, bebe e deita-se novamente. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante e coma novamente. Sabe por quê? Porque a sua viagem será
muito longa. Então Elias come. Ei, a sua viagem é muito longa. A sua jornada, a jornada que Deus tem para você aqui nessa terra, não é uma jornada de 2 anos, não é uma jornada de 5 anos. Ele tem uma longa jornada para você, mas é quem vai determinar se você vai viver essa jornada. Lembra o que eu falei lá? Do livre-arbítrio. Quem vai escolher é você. Se você vai conseguir chegar no final dessa jornada. Você precisa preparar o seu corpo. Você precisa preparar a sua mente para essa jornada. Eu quero que vou te convidar depois a ler toda a história. A gente vai focar aqui hoje no cuidado do corpo, mas nós precisamos cuidar de tudo que Deus nos deu. Ele te fez um espírito, Ele te deu uma alma que habita num corpo, e você precisa cuidar dessas 3 áreas. Você não pode preferir uma e esquecer das outras. Porque tudo aquilo que Deus cria é porque Ele valoriza. E se Deus valoriza, eu valorizo. E você não valoriza falando, você valoriza fazendo. Não me venha com discurso bonitinho sem resultado. Vocês me amam? Não ache, crente, abençoada, maravilhosa mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, que só o alimento espiritual vai te sustentar. Quantos homens de Deus morreram antes do tempo? Quantos missionários, quantas mulheres cheias do poder de Deus, só de chegar perto a pessoa era curada, que teve a sua vida abreviada. Não é porque Deus queria não, minha irmã. A vontade de Deus, a gente leu, uma jornada longa para mim, para você. E sabe, eu acredito que seja fácil a gente viver o propósito que Deus tem para a nossa vida no sentido de ser leve. Deus nos deu uma graça para que a gente pudesse ter o dom que a gente tem, para fazer o que a gente faz. Você está aqui comigo? Tipo, quando você encontra esse propósito, né? Nossa, é tão bom, pastora, eu cuido disso, eu trabalho com aquilo, e é tão prazeroso para mim fazer isso, é tão natural. Eu tenho esse dom, eu tenho esse talento, e você faz isso com tanta graça. Mas Deus, Ele exige de nós, a partir de hoje, um compromisso mais sério com esse propósito e essa missão que você faz com tanta leveza. Cuidar do seu corpo, para que você possa cumprir esse propósito por mais tempo. E o cuidar do seu corpo é que vai comprovar qual é o nível de compromisso com o seu propósito. Esse é o nosso segundo ponto. Os meus hábitos mostrarão o quanto eu estou comprometida com o meu propósito. Sabe como que você identifica os seus hábitos? Presta atenção aqui para mim. Olha para a tua agenda. Olha para a tua rotina do dia a dia. Quanto tempo que você dedica a cada área da sua vida? O que você faz em relação a cada área dessa vida? Vai comprovar. Ei, é um relatório. Não adianta você se enganar. Não adianta você vir com uma narrativa e com um discursinho diferente. O que vai dizer se os seus hábitos estão comprometidos com o propósito de Deus para você ou não, é na prática, é na rotina. É no que você faz e no que você deixa de fazer. E é aí que entra algo que eu aprendi e nunca mais vou esquecer. Um porquê forte. Isso mudou a minha vida. Presta atenção aqui em mim. Vou ensinar isso para você. Tudo que a gente é inconstante, estava encontrando a palavra,
Tudo aquilo que a gente é inconstante. Isso entra também o cuidado do corpo. Um dia a gente faz, daqui uns 2 dias a gente não faz. Aí a gente começa empolgado, faz um mês, daqui a um mês a gente já não está mais fazendo. É porque você ainda não entendeu o porquê disso. Você está tão preocupada com o como. Como? Eu tenho que ir para a academia, eu tenho que fazer a minha alimentação, eu tenho que ir isso aqui, eu tenho que ir aquilo ali. Você está preocupada com o como. Você está preocupada, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Só que você ainda não entendeu o porquê que você está fazendo isso. E talvez o seu porquê seja, porque eu não estou gostando do meu corpo do jeito que está. Porque fraco. É porque o meu marido. Pior ainda. Meu marido está ali atrás. Eu estou querendo te dizer que um porquê fraco vai fazer com que as suas escolhas sejam inconstantes. Ela não é forte o suficiente para te manter na decisão que você tomou há um mês atrás. Mas a partir do momento que você olha para esse porquê e fala, é um porquê nobre. É um porquê que faz sentido. É um porquê que realmente importa. Eu não posso abandonar essa decisão, porque não é por qualquer coisa que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque se é importante para Deus, é importante para mim. Eu estou fazendo porque se isso é para eu poder cumprir o propósito de Deus para a minha vida, com mais vigor, então eu vou precisar me sacrificar mais. Então eu vou precisar me entregar mais. Então eu vou precisar acordar mais cedo. Então eu vou precisar fazer com que a minha carne morra. Então eu vou precisar dominar os meus desejos e as minhas vontades. Para quê? Para eu me sentir melhor? Não, para eu honrar Deus. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? Que como é que fala? Como consequência, você vai se sentir melhor. Que coisa maravilhosa. Tem algo de errado nisso? É tão bom, gente. Mas você não está fazendo por causa disso, porque se você não vê o resultado no primeiro semana, não é isso que a gente faz? Eu já estou fazendo a dieta, não aconteceu nada. Aí você para, por quê? Porque você está fazendo para se sentir melhor. E aí no dia da TPM, você não faz. Por quê? Porque a gente não fica tão bem assim, né? Na época da TPM, incha tudo, a gente fica tão ruim. Mas sabe qual é a questão do autocuidado? O convite de Deus para nós, para o autocuidado, vai muito além de um convite de estética, perdão. É um convite para nos tornar mulheres melhores. Porque vai te fazer ser uma mulher com domínio próprio, uma mulher focada, uma mulher determinada, uma mulher que olha e fala assim: se eu faço isso, nada vai me impedir. Um dia desses eu vi uma mulher do secular falando sobre o cuidado do corpo, e ela com uma garrafa de água na mão, e eu sei que vai falar com muita gente aqui nessa noite. E ela falando: minha amiga, se você é vencida por 2 litros de água por dia, o que você vai conseguir fazer nessa vida? Misericórdia. Uau! Eu sei que é pesado. Mas, cara, eu não vou deixar essa água me vencer, não. Eu não vou deixar esses 3 litros de água me vencer, não. Se eu consigo tomar 3 litros de água por dia, eu consigo fazer qualquer coisa. Se eu consigo acordar de manhã mais cedo, mesmo estando cansada, eu consigo realizar qualquer coisa. Se eu consigo dizer não para um alimento que eu estou com muita vontade de comer, mas eu sei que naquele momento não é bom para mim, eu vou conseguir dizer não para algo mais pesado e mais difícil. Eu estou fortalecendo a minha alma, fortalecendo o meu autocontrole, o meu domínio próprio. Eu estou me tornando uma mulher, tornando não. Qual é, gente? Não é tornando, é o quê?
Encontrando. Vocês estão pegando. Encontrando a mulher. Eita glória. Lá em Provérbios 25, 28, diz assim que como uma cidade com muros derrubados, assim é quem não sabe se dominar. Aqui presta atenção. Em outra versão diz assim: um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. Vocês lembram como eram as cidades antigamente, lá na era medieval? A proteção da cidade era o que, gente? Os muros. Então, o que esse versículo está querendo dizer? Que uma pessoa que não consegue se controlar é uma pessoa desprotegida. Talvez você olhe para essa falta de controle e fala: não, na verdade eu sou livre. Não é não, criatura. Tu é tola. Você acha que você está livre, mas na verdade você está desprotegida. Você está deixando qualquer coisa te atingir. Você está deixando qualquer coisa te controlar. E vai ser fácil. Você vai ser uma presa fácil. É por isso que esse caminho é um caminho para aprender a controlar as nossas emoções. E Elias, ele obedece a Deus. E nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida, sabe, um novo tempo, uma nova estação nessa área. Eu não sei em qual patamar você está, mas todas nós estamos em uma jornada que não tem fim. Qual é o próximo passo que você precisa dar? Que Deus está te chamando e falando: filha, eu sei que você pode extrair o melhor de você ainda. Filha, eu sei que você pode cada dia mais lapidar quem eu te criei para ser, para que você possa ir mais longe, para que você possa fazer por mais tempo, para que você possa alcançar mais pessoas, para que você possa se tornar mais relevante. E sabe como que Deus nos prepara para isso? Eu quero que você levante a sua mão. Eu quero declarar sobre a sua vida como que você vai ser essa mulher. Porque Deus, ele não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Eu quero te dizer nessa noite, levante a sua mão e receba. Você não é uma mulher covarde. Você não é uma mulher fraca. Você não é uma mulher que desiste. Você não é uma mulher que abandona as suas decisões e as suas escolhas. Sabe por que você não é assim? Porque você é uma mulher cheia do Espírito Santo. E uma mulher cheia do Espírito Santo é uma mulher cheia do poder de Deus. E sabe o que significa poder? Capacidade para realizar tudo aquilo que você precisa realizar. E Ele derrama sobre a sua vida hoje poder. Sabe o que mais que Ele derrama sobre a sua vida hoje? Amor próprio. Por quê? Porque você não vai fazer esse caminho para você se amar. Você vai se cuidar porque você se ama. E o Espírito Santo vai te ensinar a se amar. Você não vai se amar no dia que você se tornar algo. Não, você se ama hoje porque se Deus ama, você também ama. E Ele te ama muito. E sabe o que mais que o Espírito Santo derrama sobre a sua vida? Domínio próprio. Ele derrama domínio próprio sobre a sua vida, falta de controle indo embora, compulsões sendo eliminadas sobre a sua vida, ansiedade que te faz querer fazer algo que você não deveria, sendo arrancado do seu coração nessa noite. Tristeza indo embora, qualquer raiz que seja no seu coração que faça com que você queira fazer algo que você não devia. Saindo, Espírito Santo te enchendo, Espírito Santo te capacitando, Espírito Santo te fortalecendo. Para finalizar, eu quero te dizer,
Só para terminar de puxar a sua orelha. Primeiro eu quero que você declare assim comigo: eu não sou covarde. Não, eu quero que você bote a mão no seu peito e faça assim, ó. Eu não sou covarde. Ei, fala mais uma vez até você acreditar. Diz assim: eu não sou covarde. Diz assim: eu tenho poder para realizar. Eu tenho amor próprio. E eu tenho domínio próprio. No finalzinho do verso, 2 Timóteo, coloca aí para mim, eu vou pular lá para o final. 2 Timóteo 2:11. Bota o 10, por favor. O 10, isso. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Diz assim comigo: eu tudo suporto para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Verso 11. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele, com Ele nós viveremos. Que maravilha é essa? Deus, Ele faz morrer as suas compulsões, Ele faz morrer a sua falta de controle, Ele faz morrer os seus desejos malignos e carnais, e Ele te diz: filha, além disso, eu te dou uma nova vida, e a partir de hoje, você tem um porquê mais forte para se cuidar, porque se você não faz por você, minha irmã, faça por causa de Jesus na sua vida. Faça por causa da vida dele em você. Essa noite é a noite de você se levantar em Deus e dizer: eu não sou mais uma mulher covarde. Eu não sou mais uma mulher que procrastina. Eu não sou mais uma mulher que dá a sua palavra e não cumpre. Eu não sou mais uma mulher que diz que vai fazer e não vai fazer. A partir de hoje eu me revisto do poder do Espírito Santo. Ei, mulher, olha aqui para mim. Essa mensagem não é para te colocar para baixo. Essa mensagem não é para te acusar. Essa mensagem não é para te dizer que você não é capaz. Pelo contrário, sabe o que essa mensagem é para você? Essa mensagem é para você, para te mostrar que você consegue. Eu declaro muitas mulheres sendo salvas nessa noite de doenças que viriam por falta de cuidado. Eu declaro muitas mulheres sendo libertas até emocionalmente, na sua alma, nos seus pensamentos, recebendo alívio, recebendo paz, recebendo, sabe, força. E nesse processo de vitória, nesse processo de fazer aquilo que você não imaginava que você poderia fazer e realizar, Deus vai colocar algo muito maior no teu coração, e você vai dizer: uau, se eu conseguir acordar todo dia 5 horas da manhã para fazer isso, não tem nada que eu não consiga fazer em Deus. Não tem nada que eu não consiga realizar nele. Não tem desculpa, não tem justificativa. Deus está te lapidando nessa noite, mulher. Ele está te lapidando. Já vamos sair daqui, ó, mais esculpidas, oh glória, mais modeladas. E quando a gente voltar aqui no encontro de novembro, a gente vai estar mais modelada ainda. Não sei se vocês pegaram a dica. Quem quer estar mais modelada aqui em novembro?
Oh, glória. Então fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Eu quero te convidar nessa noite. Pode tirar. Eu quero te convidar. Eu sei que essa é uma mensagem diferente, mas eu preciso que você leve isso a sério, porque Deus leva a sério. Presta atenção aqui. Deus tem uma jornada muito grande para você. Ele quer que você vá em lugares que você nunca foi. Ele quer que você faça coisas que você nunca fez. Ele quer que você fale com pessoas que você nunca falou. Ele quer que você tenha coragem de abrir a sua boca para ir em lugares e falar com pessoas e falar com audiências e fazer coisas que você nunca imaginou que você faria. Mas primeiro ele precisa da comprovação de que você está disposto a pagar o preço. Então nessa noite, todas nós, eu quero te convidar a fazer um compromisso. Não é com você, não é com o seu nutricionista, não é com o seu personal trainer, não é com não sei o que lá das quantas, não. Você vai fazer um compromisso com Deus e dizer: Deus, a partir de hoje eu entendi o porquê, e eu não vou mais dar desculpas, e eu não vou mais ser inconstante. A partir de hoje, eu me comprometo de extrair e encontrar quem o Senhor me criou para ser. Uma mulher poderosa, extraordinária e virtuosa que Ele te criou para ser. Vamos adorar ao Senhor. Se coloque diante do Senhor. Fala: Deus, eu quero fazer um compromisso. Se você quer estabelecer um novo hábito, se você quer estabelecer, sabe, uma decisão, a partir de amanhã eu já vou fazer isso, a partir de amanhã eu já vou fazer aquilo. Eu quero que você se comprometa nessa noite e diga para Deus. Sabe por quê? Porque se comprometer com o autocuidado é espiritual também. Então faça isso agora. Vamos lá, vamos lá. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui nessa noite. Nós queremos nos colocar diante de Ti, Pai. Todas nós, mulheres. Te agradecer pelo Teu Espírito Santo, que a cada dia nos guia, Senhor, para a luz. Nos guia para a revelação, Deus, de quem o Senhor quer que nós sejamos. Nós não queremos mais viver uma vida de qualquer jeito, Senhor. Nós não queremos mais viver uma vida, Deus, sem rumo, sem direção. Queremos ser mais intencionais com tudo que nós fazemos, Pai. E nós queremos começar hoje. Queremos começar hoje, Pai. 1% melhor hoje, 1% melhor amanhã. Dando um passo após o outro, sem retroceder, Senhor. Espírito Santo, muito obrigada. Porque nós, em Ti, não somos mais fracas. Em Ti, nós não somos mais inconstantes. Em Ti, Senhor, nós somos fortes. Poderosas em Ti. Cheias de amor e domínio próprio. Prontas, Senhor, para sermos transformadas nessa jornada de autocuidado. Não é só sobre estética, mas é sobre encontrarmos essa mulher forte que o Senhor planejou desde o início para que nós fôssemos. Nós não queremos escolher outro caminho, nós não queremos escolher outra direção. Pai, doa o que doer. Pai, mesmo que tenha que nos tirar tanto da zona de conforto, mesmo que tenha que ser tão sacrificante, Pai, que possamos entender, Deus, a razão de tudo isso que nós fazemos, Pai. Nos torna, nos ajuda a encontrar essa mulher que o Senhor já nos criou para ser. Mulheres que estão aqui e que não se amam, hoje Deus derrama no coração de vocês um amor próprio. Você precisa amar aquilo que Deus ama. Você precisa amar aquilo que Deus ama.
E Deus te ama. Então a partir de hoje, pare de se menosprezar, de se humilhar. Pare de dizer que você não presta. Pare de olhar para o espelho e só ver defeitos. Comece a ver e encontrar o valor que Deus vê em você. E esse amor vai ser um combustível para que você possa sair desse lugar de paralisia e comece a se levantar para cuidar daquilo que o Senhor te deu. Aleluia. Ainda nessa mesma atmosfera, com todas de olhos fechados, eu quero fazer um convite para você que talvez esteja visitando. Quando eu disse que o Espírito Santo, ele tira o medo, ele tira falta de confiança, e ele coloca em nós poder, amor e domínio próprio. Como, pastora, que ele faz isso? A todos que entregarem a sua vida para Ele. Nessa noite, Deus também quer te encher de poder. Nessa noite, Deus também quer tirar, sabe, toda fraqueza do seu coração. Ele quer tirar todo medo do seu coração. E Ele quer colocar em você esse espírito, que, dentre outras coisas, é um espírito poderoso, que te capacita a viver uma vida melhor nele. A Bíblia fala que aquele que crê no seu coração e confessa com a sua boca, confessa o quê? Que Jesus, ele veio nessa terra, ele morreu naquela cruz para te dar uma nova vida. Quando você reconhece isso, Deus te dá um novo coração, uma nova vida, e Ele derrama do Espírito dele sobre você. A partir de hoje, você não é mais uma mulher medrosa, você não é mais uma mulher covarde, você agora é uma mulher poderosa em Deus. Mas para isso eu quero fazer esse convite para você, de entregar a sua vida para Ele, de fazer um compromisso, sabe? Assim como eu me comprometi em casar com meu marido, fazer uma aliança com ele de relacionamento, e que isso mudou o meu nome, mudou quem eu sou, mudou a minha história. Estou fazendo uma comparação para você entender. Algo só muda a nossa vida se a gente se comprometer com isso. Enquanto você não se compromete, não muda a vida. Falta de compromisso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é se comprometer com Deus. Algo sério, igual um casamento, porque Deus fala que o nosso relacionamento com Ele é comparado a um casamento, onde quando você se compromete, o seu nome é mudado, a sua origem é mudada, a sua identidade é mudada, e você se torna uma mulher poderosa nele. Então eu quero convidar você, mulher, nessa noite, a entregar a sua vida e a fazer esse compromisso com Jesus nessa noite. Eu vou contar de 1 até 3. E se você é essa mulher, sabe, todas estão de olhos fechados, então você não precisa se preocupar. Quando eu contar de 1 até 3 e eu disser 3, eu quero que você, que quer entregar a sua vida, quer fazer um compromisso com Deus nessa noite, eu quero que você levante a sua mão no 3. E nós vamos orar por você e celebrar a sua vida. Amém? 1, hoje é dia de salvação aqui no Extraordinárias. 2, Deus quer tirar todo o espírito de medo de você e te dar um espírito de coragem, de ousadia e de poder. 3, quem é você? Levanta sua mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aleluia! Aleluia! Será que você pode aplaudir mais forte nessa noite? Ei, essa palma
começa esse novo tempo. Mulher corajosa, mulher forte, mulher cheia de amor, mulher cheia de domínio próprio. Aleluia! 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 Vira para a mulher do seu lado e faz assim, ó. Eu sou forte! Uau!